Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 10 de abril, quinta-feira da quinta semana da Quaresma, o evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 8 de São João, versículos de 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe, então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um dos sentidos do verbo ser está ligado à essência da pessoa. Todas as criaturas existem porque foram chamadas à vida pelo Criador. Só Deus, porém, pode dizer eu sou de forma radical, pois só Deus existia antes de todos os séculos. Em seu magnífico prólogo, o capítulo 1 de São João, o evangelista, falando a respeito de Jesus Cristo como o Verbo de Deus, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Tudo começou a existir por meio dele, e sem ele nada se fez do que foi feito. Nós somos a partir apenas de nossa fecundação. Recebemos a existência de alguém que é absoluto. O próprio Deus é que nos dá a graça de ser. Agora, esta existência terrestre que recebemos de Deus dura um tempo e se acaba, com a nossa alma espiritual projetada na eternidade. O nosso ser passa, dura muito pouco. A Escritura compara a nossa existência a erva do campo, que pela manhã fenece ou desabrocha e murcha ao fim do mesmo dia. Só Deus é eterno, só Deus é de modo absoluto, só Deus existe por si mesmo. É Ele que dá a existência a todas as coisas e sustenta a existência de todos os seres. Só Deus pode dizer de forma radical, eu sou. Não admira que, ao se apresentar a Moisés, no episódio da sarça ardente, você pode ler esta passagem no capítulo 3 do livro do Êxodos. O Senhor Deus, assim, lhe revelou este nome: dizei ao faraó que eu sou aquele que sou. Não é o nome, o termo hebraico que traduzimos por Yahvé, né? É na verdade uma sequência de 4 grafemas impronunciáveis. Porém,
Yahvé passou a significar no Antigo Testamento o eu sou que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. E aqui vale a pena evidenciar algo. Na Bíblia, na língua de Jesus, no hebraico ou no aramaico, não existe a palavra Jeová. Existe Yahvé. Jeová é uma tradução errônea da palavra de Deus. Para o povo da primeira aliança, Yahvé, este era o nome do Senhor, Criador de todas as coisas. Ora, neste Evangelho, Jesus Cristo se define com a mesma expressão. Antes de Abraão existir, eu sou. É por isso que, entendendo a frase como blasfêmia, seus ouvintes apanharam pedras para o apedrejar. A leitura atenta dos evangelhos revela que Jesus insinuou a mesma definição em várias passagens, o que manifesta a consciência de sua unidade com o Pai, a consciência de ser algo mais do que um simples mortal. A nota da Bíblia de Jerusalém para o capítulo 8 de São João, versículo 24, diz: atribuindo este nome a si mesmo, eu sou, Jesus se apresenta como o único e verdadeiro Salvador, para o qual tendiam a fé e a esperança de Israel. Nesta última passagem, podemos lembrar, na noite da Quinta-feira Santa, quando os soldados vieram prender Jesus. Jesus se entrega dizendo: sou eu. E diante do nome de Deus pronunciado, os soldados caem por terra apavorados. Recusar Jesus como Salvador é o mesmo que dizer: não és. Vós não sois o eu sou que se revelou a Moisés. Isso é o que significa recusar Jesus como Salvador. É querer tirar de Jesus a sua essência, a sua própria identidade. Como a chamada teologia da libertação transformou Jesus num mero profeta ou revolucionário político de cunho marxista, que veio como que instigar uma luta de classes no meio do mundo, colocando os pobres contra os ricos, os negros contra os brancos, as mulheres contra os homens, o proletariado contra os patrões e etc. E assim, essa teologia esvazia a essência do ser de Jesus. Ele é muito mais do que um profeta. Jesus é Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Nunca esqueçamos isso. Deturpar a pessoa é deturpar também a obra e a missão do Cristo. Jesus é Salvador. Ele é o Yeshua, cujo nome significa Deus salva. E o que é que Deus veio nos salvar? Apenas das injustiças sociais neste mundo, que vão perdurar enquanto perdurar o mal agindo no coração do ser humano? De que Jesus veio nos salvar? Apenas da fome material? Da miséria social? Das injustiças sociais? Jesus é o Yeshua, o Deus que veio nos salvar de nossos pecados. O Deus que veio nos tirar do jugo de Satanás. Esta é a essência de Jesus, da sua pessoa, da sua obra e da sua missão. Por isso, acolhamos cada vez mais o Cristo como Salvador, o único Salvador que Deus enviou para salvar este mundo. Não existe outro que pode nos salvar. Como o próprio São Pedro fala em sua carta, não existe outro nome abaixo do céu aqui na terra, pelo qual
podemos ser salvos, pois este nome está acima de todos os nomes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma ótima quinta-feira para você e para a sua família.